maravilha, mais uma vez nos ajuntarmos nesse propósito, nesse espírito e com esse coração que é de juntos, para e passo, de mão dadas, ombro a ombro, nós irmos em direção àquilo que foi cantado, a essa fé. Nós cremos, por isso estamos aqui. A Bíblia diz: crie, por isso falei. Quando você crê, você testemunha, você anuncia, você fala. E quando você tem as convicções da verdade, então você expressa com uma liberdade que, por mais eloquente que seja e mais versado que seja qualquer orador em qualquer matéria, nunca será como o que se dá aqui. Nós temos um personagem, e foi o primeiro da história, que ele era pesado em palavras. Ele se chamava Pedro. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, e aí está o grande detalhe de toda a eloquência, de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. Quando lá no Atos 2 ele foi cheio do Espírito Santo, ele então se viu hábil, competente, capaz para abrir a porta do templo e pregar uma mensagem que salvou 3.000 pessoas. Você quer uma pessoa mais eloquente? E uma mensagem até então desconhecida para eles, e que falava de um personagem que eles sacrificaram, que eles levaram ao suplício e à cruz como um facínora. Foi assim que eles mataram Jesus, como um embusteiro, como um aproveitador. Está lá no João, no capítulo 7, como alguém mentiroso. E ele então foi tão convincente que as pessoas gritavam no verso de número 38, que eu tenho que fazer? E ele tinha na ponta da língua a resposta para eles e para todos e em todos os tempos que se verem na mesma situação. E bom será que seja, inclusive, hoje, você, principalmente você que está conosco nesta hora, o momento de você gritar, como está em Atos 2:38, que eu tenho que fazer. E Pedro, de maneira efusiva, disse: arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha o que? O que o mundo está precisando: refrigério. Viu? Pela presença do Senhor. A melhor vida que se vive na terra é a vida em Cristo Jesus. Não tem uma vida melhor do que essa. Os homens, de maneira errada, eles buscam galgar degraus, chegar ao topo dos sonhos, e não muitos, mas os que conseguem, eu fico esperando a hora de as manchetes dizerem que eles não estão plenos. Mas ele não virou popstar, ele não virou estrela, ele não é aquilo que ele sonhou ser, estar em todos os noticiários, em todas as manchetes. Passa na rua, está o outdoor dele, dizendo dos seus feitos, mas eles não estão felizes. Por quê? Porque na terra não existe nada que possa fazer você realizado e pleno, a não ser este livro, a palavra de Deus. O nosso presidente diz: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Ele reporta o texto aqui do João 8,32. E no 36 diz: e se ele, Jesus, te libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele não veio ao mundo para estar, nos crucifixos, nos altares. Jesus não veio para ficar pendurado no pescoço de ninguém. Ele não veio para ficar nas paredes dos lares, das empresas, dos bancos, das repartições públicas, como se vê. Aliás, quando eu entro num banco e vejo um crucifixo, eu talvez desconheça um lugar tão torpe quanto um banco, que tanto mal faz à sociedade. Um banqueiro, ele soma milhares e milhares de dinheiro com a desgraça do povo, da nação. E quando e agora nós temos 67% do nosso povo que estão devendo até as contas de luz e de água e não tem dinheiro para comer, esperando aí do governo, devido esse estado de horror que está vivendo o mundo. E nós, por sermos um país que era emergente, entendeu? Somos mais. Então, os recursos sempre foram pequenos, E então, eles estão no vermelho. Eu, quando não vivia em Deus, a minha esposa está aqui, eu lutava para não viver no vermelho e não pedir um tostão de ninguém. Na repartição que eu trabalhava, tinha muitos agiotas emprestando dinheiro. E o banco, por ser funcionário, sempre estão, porque é seguro, receber do funcionário. Como agora aposentado, eles sempre ficam forçando a barra, querendo atrair os aposentados. São verdadeiras aves de rapinas, são devoradores, vorazes. E depois eles colocam um crucifixo como ali tivesse alguma santidade naquele lugar. E quando você vê sentado naquelas mesas, estão os pobres, suplicando para não perder as suas propriedades que foram hipotecadas e tantas outras coisas mais. Não deixar que vá para leilão as suas únicas moradas ou coisa desse sentido. E eles, impiedosos, eles fazem cumprir a lei, que segundo Isaías no capítulo 10, são injustas, porque sempre sacrifica o pobre, sempre é o pequeno, mas eles não tardam por esperar. A Bíblia diz que tem um dia que Deus com justiça irá julgar a terra. E Tiago, lá no capítulo 5 do seu livro, o irmão de Jesus, São Tiago, no capítulo 5 da sua epístola, ele diz: ai daqueles que dão salário pequeno. E ele diz: eles clamam a mim e eu os ouço. O Brasil tem um salário mínimo, e ele é bem mínimo mesmo. Haja vista os recursos que eles estão dando, tanto na Europa como nos Estados Unidos, por causa da pandemia. E aqui no nosso país? E o dinheiro dos políticos, dos eminentes juízes do Supremo, das autoridades como um todo, deputados, senadores, assessores e tantas outras coisas mais,
uma pleiade, um número enorme, né, de pessoas que a gente pode dizer ociosas, que não lutam como nós lutamos para sobreviver. Não é para viver. Eu só comecei a viver quando eu conheci Cristo, quando eu conheci o Senhor, porque até então eu vegetei, eu sobrevivia. Então eu trabalhava em 3 serviços, não era 2 serviços. Então eu chegava às 3 horas da manhã e saía às 6, 6 e meia da manhã. Quase não dormia, porque eu tinha 7 filhas e eu tinha que fazer como esse pessoal que fica gritando para o governo dar dinheiro para eles. No meu tempo não tinha esse negócio. Se eu quisesse uma casa, eu tinha que trabalhar por ela. Se eu quisesse um carro, eu tinha que trabalhar por ela. Perdão. Mas agora, uma sociedade corporativa, permissiva, libidinosa, licenciosa, enfim, com adjetivos horrorosos à sociedade que nós estamos tendo, eles querem tudo por nada. Mas por quê? Porque o que foi cantado, eles não conhecem. E foi cantado, eu creio em ti. Se você não crer em Deus, e você vê o mundo dizendo que crê em Deus, o mundo todo, mas ele crê em Deus, e então correm em busca de solução e saídas humanas, provam que não creem, porque a Bíblia diz que a fé é naquilo que você não vê, a fé é naquilo que você não conhece, a fé é naquilo que você não tem, e mesmo assim você aposta, como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e ele está na pior. Ninguém gostaria de viver o estado de Jó. E ele está lá no capítulo 16, 25 do seu livro, dizendo: quando tiver consumida toda a minha carne. Isso daí você encontra na África, principalmente lá para esse lado da Somália. Então a gente vê, eu tenho até aqui um menininho, e vocês viram que saiu na televisão de todos aos 6, 8, 10 anos, o menininho agachado com um cadáver de menino, e um abutre está esperando ele cair para o atacar. Pode procurar na internet e você vai achar isso. Quantas pessoas estão assim nesse estado no nosso planeta agora, após pandemia? Quantos? E nós vemos que há uma corrida interespacial. Estão mandando a China, os Estados Unidos, a Rússia, estão mandando suas naves, estão pousando lá em Marte. Será que tem valores? Será que o montante de dinheiro é grande? Será que esta visão que essas nações estão tendo tem uma preocupação com a miséria, com o pobre? Pois é, Jesus tem, o Evangelho tem, a palavra de Deus tem. Por isso que nesta noite nós nos juntamos para proclamar esse nome, para anunciar a glória desse Deus que aqui no capítulo 14 do seu livro João, o Evangelho de João, ele diz no verso de número 15, para nós nos firmarmos na mensagem de hoje, ele diz: se me amardes,
guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o seu Espírito Santo, o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não receberá, porque não o vê e não o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vamos fazer uma breve oração. Pai, aqui está a Tua palavra, inspira-nos nesta hora e ajuda-nos nesta reflexão, e que ela, Senhor, seja o que ela é na nossa vida e na nossa boca, para, ó Deus, trazer, resgatar aqueles que estão nas portas do inferno, aqueles que estão desencantados da vida, aqueles que estão desolados, aqueles que estão sofrendo, deprimidos, aqueles que estão doentes e aqueles que estão na miséria. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O título para esta mensagem: reconhecendo o verdadeiro amor. Nós sabemos que esse vocábulo, esta palavra, o amor, ele tem sido explorado, até porque no grego esta palavra ela se divide em ágape, filéu e eros. Só um vocábulo, amor, tem essas definições, e cada um com a sua distinção, a sua peculiaridade. E Jesus diz de amor aqui, e amor em relação a quem? A Ele, porque diz: se você me ama. Quantas pessoas têm sofrido, e todos os dias você vê, principalmente agora, né, com esse avanço tecnológico e a internet, onde as bilhões de pessoas na Terra têm voz, têm acesso, nós vemos muitos espertalhões dizendo ser o que não são, e todos os dias aparecem as desoladas, as frustradas, as desiludidas, as carentes, caindo nas malhas desses espertalhões, e depois elas perderam, né, recurso, fortuna, perderam dinheiro, e aparecem dizendo: eu sei que eu não vou rever mais o que eu perdi, mas eu quero que outras não caiam, essas coisas todas. E eu fico: que solidariedade, não é mesmo? Como são boazinhas, ela ainda não quer que outras caiam. Não, ela quer que peguem esse cara e matem ele. Esta é a grande verdade, é que ela não vai dizer isso. Entendeu? Por quê? Porque, mais uma vez, ela sofreu como a mulher samaritana que Jesus falou para ela, lá no capítulo, aqui no capítulo 4 de João, no verso 16: por que você quer mais um marido? Jesus está perguntando, está falando isso para ela. Porque você tem 6 que não são seus, e você está de olho em mais maridos. Por quê? Porque pessoas que aventam a ideia de que o homem vai fazer uma mulher feliz. Se a mulher está infeliz, ela vai fazer um homem feliz. Ele não vai conseguir, por mais que ele esteja apaixonado por ela. E uma mulher não pode fazer também um homem feliz. Agora, os dois juntos, neste amor, eles vão ser felizes. Porque Deus não fez esse ajuntamento, lá no Gênesis capítulo 2, querendo que eles se traçalhassem na vida, como nós vemos acontecer todos os dias. Isto por quê? Porque é outro amor, é interesseiro, o amor eros, onde a outra pessoa vai fazê-la feliz, vai realizar. Não. Quando eu fui para o casamento, querendo fazer a minha mulher feliz, e ela sabe que, né,
Quem olhasse para mim poderia pensar que eu estava infeliz, porque eu não podia nem ficar junto dela, de tanto trabalho que eu tinha que executar, por causa das enormes dívidas que nós contraímos para nós nos juntarmos. Hoje eu vejo que parece que esse compromisso não existe. Eu já falei para vocês que a moça, ela sonha um cara pegando ela no colo e ela com aquelas roupas próprias para aquele dia de núpcia e colocar ela dentro da casa que ele preparou para ela. Mas hoje até elas preparam, mas é a modernidade, as feministas, as que diz que elas se autorrealizaram. Não, elas são infelizes. São infelizes. As que estão pregando esta liberdade em nome de um amor que é uma utopia, elas vão perceber lá na frente, e a maioria delas não vai haver mais tempo, porque o tempo é implacável. O tempo é implacável. Há uns anos atrás eu tinha uma jovialidade, passou pouquinhos anos, né? Eu já estou quase cruzando o cabo da Boa Esperança e já estou indo no caminho dos meus ancestrais. Mais alguns anos e não estarei mais por aqui. A Bíblia diz, Tiago diz que é breve. O Salmo 90 também diz que a vida é muito breve. O que passa de 70 eu já passei e muito. É só canseira e enfado. E quando a gente vê a velharada toda aí, nos AMAs, no SUS, nas clínicas, nos hospitais, a gente vê que é verdade. Você não imagina, como eu louvo a Deus pelo que eu sou agora, como eu sou agora, com os anos de vida que tenho, porque estou há mais de 3 décadas, 35 anos, adorando o Deus desta palavra. E nesta palavra aqui, o apóstolo São João diz: amado, desejo que tenha saúde e que seja próspero assim como é próspera a tua alma. Vá bem estar e tenha saúde. Não falou, desejo que você esteja na porta das clínicas, nos laboratórios, fazendo exames. Eu gosto muito de ver os caras que visite o seu dentista regularmente, faça exames regularmente, todos os anos vá para um médico e faça os seus exames, esse negócio todo. Você vai viajar, você tem que fazer tudo no seu carro, porque pode ter um acidente na estrada ou coisa dessa natureza, não é mesmo? Sempre é como aqueles caras que estão na camiseta: posso ajudar? E eu falo: pode, fica lá bem longe de mim. Quando eu escolher alguma coisa, eu falo para você: você pode me ver isso, aquilo, entendeu? Você acha que ele está lá para me ajudar? Não, ele quer me vender, entulhar eu de produtos que eu não preciso. E quase todos nós temos coisas em casa que nós não precisamos. E o pior de tudo, estamos apegados a isso e não damos para ninguém. Não damos. Eu fico reparando até em casa. Para que quer tanto sapato, principalmente mulher? Parece uma centopeia de tanto sapato que tem. Eu não sei porque eu quero tanto terno, porque eu quero tanto sapato. Aliás, já peguei uma meia dúzia, está aqui em cima para doar, está aí na sala lá em cima, entendeu? Para doar para alguém, entendeu? Mas quando você passa e vê, entendeu? Nós somos assim. Então queremos atrair a felicidade com coisas e pessoas. Então quando eu fui para o casamento, eu não fui para ser feliz. Eu fui para fazer a minha mulher feliz. E quase não via ela. Fiquei 2 anos sem praticamente ver minha mulher. Chegava às 11 e saía às 2 da manhã. Isso foi 2 anos, ela está aqui de prova.
Quando eu chegava às 10 horas, aí podia até dar um beijo nela, porque 10 horas tinha 1 hora. Entendeu? Então era dura a vida. Por quê? Porque nós estávamos começando uma vida que já fazem daqui a pouco 50 anos juntos. Esta marca eu quero que você que está aí, alcance. Agora, não é com conversinha não. Não, é uma construção que ela dá trabalho. Aliás, toda a construção dá trabalho. Jesus fala em Mateus 7 sobre a construção. Aqueles que querem fazer algo sólido, faz sobre a rocha. Jesus. Aquele que quer apenas para um tempo, sabe aquela, não, eu estou com ele, então eu sou juntado a ele, amigado, né? Não tem mais isso. Quando não tinha o divórcio, era amigado, né? Amantes. Hoje não, são namorados. Que coisa bonita, né? Namorado, né? Então, um nome bonitinho, né? Então, você percebeu? Hoje são assim. E depois, a justiça pega aquele cara e faz ele dividir a propriedade, o bem, como está acontecendo. Foi meu ídolo, o Aguinaldo Timóteo. Antes de eu ser crente, minha mulher sabe, eu tinha quase todos os discos LPs dele naquele tempo. Entendeu? E ele adotou uma criança que deixou herança, agora está uma briga enorme. Eu sei o que é isso, porque quando o papai morreu, eu vi que por causa de um botão de camisa, ele se estraçaram. Um botão de paletó, assim, se for de prata, assim, de aço, assim, aí que briga mesmo, entendeu? Se for de osso ou de plástico, ainda vai lá, mas se for assim de metal, aí tem uma briga fantástica. Ser humano, com o amor que ele diz, não, eu tenho amor. Basta virar um caminhão na estrada, você vê o amor deles. Eles vão saquear tudo que esparrama por lá. Não é mesmo? Eu estou falando de um caminhãozinho, mas eles fazem coisas piores do que tudo isso. Então Jesus, ele disse, se você me amar, e as pessoas, você ouve elas dizerem, não, eu amo a Deus. Nunca vi tanto amor a Deus no hospital. Nunca vi. Como eles amam Deus no hospital. Como eles falam por Deus na cadeia. Porque você não vai em cadeia, né? Mas eu consecutivamente estou indo em algumas cadeias. E aí a gente vê, eles estão falando de Deus. Pastor, ora por mim, não sei o que tem. Agora aqui eles não querem nem oração. Aqui eles querem fumar um baseado ali na esquina. E não querem saber de vir aqui para a oração. Mas lá eles querem uma oração, e Deus não sei o que tem e tal. Agora eu pergunto, Deus sem evangelho, sem mandamento, ele não é Deus. Ele não é Deus. Ele é tudo menos Deus. Porque o Pai, ele tem regras, normas, estatutos e leis. E a Bíblia fala disso lá em Romanos capítulo 7, que fala da lei do marido, de cada lar. Você vê como Deus é? Deus respeita os estatutos que eu coloquei dentro da minha casa. Deus ama esses estatutos. E Deus quer que eles sejam o quê? Obedecidos. Pelo contrário, aqueles que não querem ouvir, 22 de Provérbio 15, o filho que não ouve o pai, o que é? Ele dá tristeza, ele aborrece o pai. Depois eles vão estar infelizes lá na frente. E por que vão estar infelizes? Porque aquele que não honra, aquele que o gerou, e o salmista diz, bendiga aquele que o gerou. Infelizmente hoje, essas crias que estão lá fora, queira Deus não aqui dentro, elas estão nesse estado de coisa. Aqueles que geram não bendizem. E amanhã sai na reportagem. A polícia no Rio de Janeiro entrou na favela, eles mudam até,
o nome. Comunidade é isso daqui, nós somos Comunidade de Palavra de Vida, porque parece ser pejorativo, favela, né? Agora, hoje tudo é pejorativo, não pode falar do negro, do gordo, não pode falar de mais nada, do judeu, não pode falar de mais nada, tudo agora é preconceito, é pejorativo, entendeu? Mas o que eles falam do nosso Jesus, o que eles falam da palavra de Deus não é pejorativo, não é escandaloso, o desprezo para as coisas que tem de Deus. Agora nós estamos vivendo esse estado de coisa que é escatológico, é profético. Israel foi comemorar o que? A conquista de Jerusalém. Eles conquistaram Jerusalém em 67. E eles então foram festejar, porque eles glorificam Deus por cada conquista que eles têm. Então os árabes ali em Jerusalém se levantaram contra eles, e depois lá de Gaza, inimigos milenares de Deus, inimigos. Amós vai dizer isso no capítulo 1, verso 6. Veja bem o que Amós vai dizer desse povo que é os filisteus, hoje palestino. Diz assim o verso de número 6: assim diz Deus. Não é assim diz o presidente, o ministro de Israel, não é assim diz o presidente dos Estados Unidos, não é assim diz o líder palestino, não, assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, 3 transgressões de Gaza, e por 4 não sustarei castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregar aos inimigos edonitas. Os edonitas, inimigos de Deus. Ele diz aqui: vou suscitar, se não vou levantar o castigo que eu vou dar a eles. E em Sofonias, no capítulo 1, verso 4, ele diz assim: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, porque sobre os eirados, né? Sobre os eirados, o capítulo 2 de Sofonias, verso 4, eu errei aqui no capítulo 1, diz: porque Gaza será desamparada, Asquelon ficará deserta, Asdod ao meio-dia será expulsa, Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, dos povos dos queritas, a palavra do Senhor será contra todos vós. Aonde que Sansão destruiu os 3.000 e quebrou os palácios? Em Gaza. Você viu a história, como a história da Babilônia, da Mesopotâmia, como a história do Iraque. São vorazes inimigos de Deus e inimigo do povo de Deus, que é o povo de Israel. Não suportam. E eles pensam que Israel está descoberto, Israel está sem proteção. Como se enganam? Como fizeram os ministros aqui do Brasil, fechando as igrejas, achando que a igreja, presta atenção, eles fecharam igreja, dizendo que a igreja é um atentado para o povo por causa da pandemia. Eles gritaram isso, confinando você, como fazem as nações lá da África, lá da Ásia,
que eles são muçulmanos, eles são budistas, e você não pode ser cristão. Você não pode ser cristão. E se você for, agora mesmo na Indonésia, eles degolaram mais 4 cristãos. Constantemente eles estão fazendo isso. Um dos países perigosos para o Evangelho é a Indonésia também, mas a Rússia é menos perigosa, a China é menos perigosa? Não. Inúmeras nações são perigosas, mas eles vão conseguir impedir Deus? Não. Por quê? Porque o amor de Deus, que nós lemos em João 14, está no meio deste povo. E ele diz: vocês não vão ficar órfãos. Israel não é órfão lá não. Deus está guardando este povo e tem promessas a este povo. E quando todos, como está no Apocalipse 16, nós pregamos uns meses atrás, quando todos fecharem o cerco contra Israel, Zacarias 14 diz que o próprio Senhor colocará os seus pés sobre o monte e vai vencer, derrotar todas as nações. Não serão só os judeus depois, não serão só os palestinos, não será só os antigos filisteus, serão todas as nações, a Europa, as Américas, viu? A Ásia, a África. Eles vão fechar o cerco para invadir Israel, como é o desejo deles, tentando soterrar esse povo. Mas preste atenção, Deus, na pessoa de Jesus aqui, ele diz, não, no capítulo 14, não fiquem preocupados. Olha que gostoso. Não se agitem, não se perturbem por nada, porque vocês têm moradia certa na casa do meu Pai. Você tem um povo tranquilo na terra. Você não vê um crente agitando bandeira e fazendo passeata e gritando direitos. Não, você não vê. Você pode ver algumas pessoas aí que elas se dizem, como hoje, ser evangélico, é todo mundo evangélico. Você não vê na televisão? Mulheres com ar, como diz o Jeremias, com ar de prostituta, dizendo que são evangélicas, com as características de uma meretriz, como diz Jeremias, dizendo que são de Deus. Entendeu? Mas o que Jesus falou? Se você é meu, você guarda os meus mandamentos. Se não guardar, não adianta. Você não vê que essas feministas brigam para elas matarem uma criança, e lá eles vão aprovar o aborto. Já tem um entendimento da maioria dos ministros para aprovar o aborto. Então, em qualquer momento, em Nova York já se pode matar em todos os estágios de formação de uma criança no ventre, já pode matar, não é mais 1 mês, 15 dias, 3 meses, até os 9 meses. Em Nova York, um país protestante evangélico. Interessante, né? Que essas mesmas pessoas que querem matar uma criança no ventre, elas defendem os filhotes das baleias, defendem a ecologia. Eles estão querendo provar que há vida em Marte, porque eles encontraram uma bactéria em Marte, para provar, se tem uma bactéria, tem vida. Mas uma criança no ventre não é uma vida. Pode ser extinta, pode ser morta. E quando eles falam de amor, eles falam com a propriedade, são verdadeiros poetas, não são mesmo?
Mas o amor sem os mandamentos não é amor. Ele é tudo, menos amor. É o amor eros, pode ser um amor filial, filéu, mas não é o amor ágape. O amor ágape é aquele que você quer fazer a pessoa feliz como Deus, que amou você e deu o melhor que havia no céu, que se chama Jesus Cristo. Mas não é para você fazer dele um amuleto, não é para você fazer uma correntinha pôr no pescoço e ficar ostentando. Tem umas pessoas que tem uma cruz que já faz tão grande que a cruz, maior do que os sacerdotes lá de Roma, entendeu? A cruz dele, eu falei, mas está do lado de fora, lá de fora não funciona, a não ser que se for fazer exorcismo, aí tem que mostrar, né? Sai capeta, entendeu? Aí pode ser que funcione, assuste algum capeta aí, mas viremos e faremos nele, nós lemos aqui, morada. Jesus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele quer morar na nossa vida, no nosso coração. Ele quer existir em nós. Já falei para vocês que numa formação de missionários, e eu estive nessas grandes organizações, eles ficam esperando mandar eles para a Flórida, para Miami, para Canadá. Mas se porventura a direção dessa junta mandar ele aqui para o Amazonas, ou mandar lá para a favela lá do Rio de Janeiro, ou mesmo aqui em Indianópolis, Indianópolis é um país nobre, né? É o outro Nópolis lá, entendeu? Que é a maior favela da América Latina. Não sei o que tem e tal. Pois é, um jovem, ele queria também ir para os melhores lugares da terra. Mas sabe o que o Espírito dele falou? O Espírito de Deus falou nele? Deixa que eu vá no morro, lá das favelas do Rio de Janeiro. Me leve para lá. Você vê, Deus precisa de alguém. Deus precisa de alguém. Por isso que em Isaías 6 diz, quem é que eu tenho? Estou sem nada, sem ninguém, quem eu enviarei? E aí o Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Se tem um momento que Deus está só, é esse momento agora. Nunca vi um tempo de tanta apostasia, e é um tempo que se fala muito em amor, mas não é este amor aqui, não é este amor de doação, de entrega, é o amor interesseiro. As igrejas, há 20 e poucos anos eu estou falando que a igreja não cresceu, ela inchou. Tanto é que veio a Covid, que nem uma agulha, fez um buraquinho na igreja, ela retrocedeu de novo. Ela se encolheu de novo. Por quê? Porque ela não cresceu. A igreja primitiva, ela sai e ela cresce. Por quê? Porque ela estava nas bases do verdadeiro amor. Então ela sai forte, ela sai da oração, sai do aposento, ela sai da profecia cumprida, da promessa cumprida. Lucas 24, 29 diz, fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Aqueles que ficaram foram cheios do Espírito Santo. Aqueles que não acreditaram, eles continuaram vivendo, mas que vida que eles viveram? A vida apenas da religião, como viveram os que mataram Jesus. Eles não foram cheios do Espírito Santo e continuaram perseguindo os discípulos que eles creram em Jesus e andaram com Jesus em todo o tempo. E Jesus fez deles o que ele fez em nós também. Achou em nós o quê? O direito, porque se alguém tem direito da sua vida, é ele. Por quê? Porque foi ele quem te fez. Ele fez você.
E Ele não fez você como fez as demais outras coisas. Você é distinto. Por isso que o salmista diz no Salmo 139, a partir do verso 16, diz: de uma forma maravilhosa eu fui formado, e os teus olhos contemplavam tudo. Quando o Senhor foi formando cada parte de mim, se tem alguém complexo e perfeito na terra, é o homem, porque ele sai perfeito das mãos de Deus, porque ele não sai semelhante, como a ciência diz, semelhante ao macaco. A ciência diz que você nasceu do macaco, entendeu? Ontem até falei, puxa vida, no dia dos pais tinha que, em vez de ir na casa do pai, tinha que ir no zoológico. Deveria, ontem eu falei isso. Não, porque eles acreditam na evolução. Evolução, então, saímos do símio, saímos do macaco. Então, no próximo dia dos pais, não vá presentear pai, não. Pega uma banana, vai lá no zoológico e fala: você é aqui meu pai, entendeu? É assim. Não, queridos. O que Deus fez? Deus, pela sua palavra, formou tudo. E Ele diz: tudo. O macaco conforme a sua espécie, a girafa conforme a sua espécie, o leão conforme a sua espécie, o urubu conforme a sua espécie, o porco conforme a sua espécie. Mas o homem, ele não falou conforme a sua espécie, ele falou conforme a nossa espécie. Ele estava falando com o Filho e com o Espírito Santo. Igual a mim, semelhante a mim, nós fomos feitos a espécie de Deus. Não é para ser o que o homem está sendo na terra, não. E a Bíblia diz em João 4,8 que Deus é amor. Por isso que ele está dizendo: me ame. Qual prova maior que as pessoas querem de Deus? Eles estão procurando sempre sinal de Deus. Lá em Mateus 16, chegam lá aqueles religiosos, como tem muitos. Aliás, o que mais tem na terra, entendeu? Eu vejo tantos. Eu sou católico. Eu falei: daí que você é católico? Eu sou espírita, daí? Eu sou budista, eu sou ateu, e daí? Como é que está a sua vida? Como é que está seu lar? Como é que está a sua família? Você está assim com Deus? E se você demorar 15 minutos com Ele, Ele vai chorar diante de você, porque você vai prescrutar a vida dele, e o próprio Espírito Santo vai fazer ele vomitar a verdade. Ele está infeliz, já está no 3º, 4º casamento, ele já traiu o patrão, já traiu o empregado, já traiu o filho já traiu o pai, é assim, o irmão é assim. Por quê? Porque é o amor desse mundo. E a Bíblia diz que o mundo só ama o que é seu. Para amar isso daqui, você precisa conhecer o Filho de Deus. Se não amar o Filho de Deus, você não consegue. A Bíblia fica pesada, fica difícil. Sabe o que João diz no capítulo 5 da sua epístola, no verso 3? A palavra de Deus não é difícil, não é pesada, não é complicada. Não. A palavra de Deus é para você ver Deus nela. Nós, quando lemos a palavra de Deus, nós vemos Deus. Acabei de ler 2 trechos aqui, poderia ter dito mais alguns, né, do que está acontecendo agora. Mas isso foi escrito há 3.000 anos atrás. Eles vêm pecando simultaneamente contra Deus. E eu tenho minha filha que está lá no Líbano. Uma ameaça enorme, daqui a pouco explodir tudo aquilo lá. Porque eles são meio assim, cabeçudo mesmo. Arrumaram um profeta, o tal do Maomé, que eles ficam irritados se falar. Falam do nosso Jesus, coloca o nosso Jesus nessas alegorias do carnaval, faz um estardalhaço com o nosso Jesus, a nossa fé, e nós ficamos de boa. Por quê? Porque nós temos o amor de Deus. E não queremos que eles morram, nós queremos que eles se arrependam e vivam.
Orei por esse prefeito que foi embora hoje. Orei porque ele apareceu na minha mídia logo quando internou, né? E atrás dele tem lá uma escrivaninha lá, um armáriozinho ali, é isso que fala, né? Como coisa de cabeceira, e estava lá um monte de imagem. Eu falei, ele é católico, ele crê nas imagens e agora ele está com essa maldição que levou ele à morte. Então ele está se apegando. Eu aí me lembrei do capítulo 5 do livro de Jó. Isso para o prefeito. E aqui no capítulo 5 está escrito assim, para aqueles que acreditam em imagem. Eu estou falando porque eu vi o Bruno Covas e atrás dele apareceu umas imagens lá. Não uma, duas ou mais. E sabe o que está escrito aqui? Na Bíblia, a palavra de Deus diz assim: clame agora, haverá alguém que te atenda. E para qual das imagens que se diz santas ou anjos você vai se socorrer? Está vendo? Isso Jó, que não quis acreditar em outra coisa que não fosse a palavra de Deus. Ele está dizendo, clama agora. E eu ouvi, eu orei para que ele tenha se arrependido nesses últimos momentos, que foi essa semana horrível na vida dele. Entendeu? Porque, de um modo geral, foi autoridade sobre nós aqui, nessa capital, a maior capital, o maior estado, com os desgovernos desses nossos dirigentes, que Isaías diz que são meninos, que estão brincando. E quando eu vi que fechou a igreja, então eu estava convicto e certo de que estão brincando de Deus. Eles se tornaram, vocês nunca ouviram falar isso, homo Deus, o homem Deus. Eles se fizeram homo Deus. E sabe o que o Êxodo 20 diz? Não tenha um Deus a não ser a mim. E eles foram interferir nas coisas de Deus. Os que vão para o tribunal de Cristo, para o tribunal de Deus, lá no Apocalipse, no capítulo 20, e a Bíblia diz que todos vão se dobrar diante dele, Filipenses 2:10, vão se dobrar diante de Jesus. A Bíblia diz até aqueles que o transpassaram, aqueles que não quiseram ouvir a palavra de Deus, e esses que fizeram o que fizeram, fecharam a igreja, se sentiram no direito de interferir naquilo que Deus falou quando estava aqui na terra, na pessoa de Jesus. As portas do inferno não prevalecem com a minha igreja. Mas eles sentaram no trono de Deus querendo parecer a Deus. Eles fizeram isso. Isso é a escatologia do Apocalipse. Sentaram no trono de Deus e disseram, não, vamos fechar. Porque a igreja nunca foi ameaça. A igreja é ameaça para o diabo, para o inferno, porque ela vai e saqueia o inferno. Ela vai e arranca aqueles que estão nos portais da morte, indo para a destruição, como está lá no Lucas 16, e leva eles para o seio do Pai. Dá esperança a eles,
troca o coração, dá um novo coração para ele. Hoje eu tenho um novo coração. E por quê? Eu não tinha esse coração. Eu, há 35 anos atrás, eu era um aproveitador como qualquer funcionário público, qualquer polícia, qualquer político, qualquer ser humano que está lá fora, sempre com a lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Agora, hoje não. Hoje nós investimos o suor do nosso trabalho no reino de Deus. Eu já falei para vocês, quando eu chegar nos céus, vou conhecer pessoas, vou ser abraçado por pessoas que vão dizer: Fortunato, obrigado por você colocar o suor no seu rosto, porque eu fui salvo. Outro dia eu estava no posto abastecendo o carro, a mulher desceu do carro, veio nos abraçar e ela falou: eu creio no Evangelho pela mensagem que vocês pregam. É isso que dá alegria para nós. E depois postou ainda. Depois pegou o nosso canal, né, como você que está aí, e postou isso, meus pais na fé. Isso é tão gratificante. Tão gratificante. Então, quando eu chegar lá, agora, eu sei que muitas pessoas vão chegar de mão vazias. Vão chegar, e já é bom você chegar. Mas não é bom você fazer como Paulo, receber como Paulo. Paulo em Timóteo 4, versos 7 e 8, ele diz: estou no corredor da morte, eu combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora eu vou ao justo juiz que me dará naquele dia a minha coroa. Pelo quê? Pelos préstimos, pelo trabalho, pela determinação, pelo que ardia dentro dele. Você precisa ver que se Jesus, amor, está dentro de você, você vai ser como um vulcão, vai estar em ebulição. Você está sempre procurando uma maneira de fazer o Evangelho conhecido. Como eu sempre falo, você não vai na feira para comprar banana, você quer conversar com o feirante, dar um panfleto, uma palavra, dizer vou orar por você. Você vai no mercado, a mesma coisa, contacta o caixa, dá um boletim, um folheto, fala do amor de Deus. Eu fico bravo porque viajamos agora e o meu neto ainda dizia para minha filha: por que você não dá o boletim para a pessoa que está lá no pedágio? E a gente passa por 10, 12 pedágios, dá um boletim para cada uma delas e ainda diz: aqui estão as palavras da vida eterna. Se você ler não com os olhos e com a mente, mas com o coração, então você vai encontrar o Salvador, aquele que é amor. Nesta noite, nós que aqui estamos com o privilégio de estar aqui falando para inúmeras pessoas, nós queremos apelar para você. Você que ainda não viveu, não conheceu, não experimentou a vida abundante, e como as feministas, como os idealistas, como todos esses istas, levanta a bandeira, reivindicando coisas. Reivindique a salvação, é o que você precisa. E você tem direito a ela, porque Jesus não morreu para ficar socialmente pendurado na parede ou na sua indumentária, para você ter um belo cordão de ouro com um crucifixo assim, um Jesus todo arrebentado lá. Jesus não está na cruz. Eu fui lá em Israel, entrei no túmulo dele, está vazio o túmulo dele. E ele foi assunto aos céus. E os anjos vieram e falaram com aqueles 500 que estavam ali. Coríntios 15 diz que tinham 500 ali, aproximadamente 500 pessoas. Esse mesmo Jesus virá novamente e vos levará. É esse dia que é importante. E os sinais com pandemia, com guerra contra Israel, são os fortes indicadores de que esse dia está chegando. E agora nós temos que nos preparar como as virgens prudentes de Mateus 25. As virgens que têm azeite, azeite é o Espírito Santo, que arde dentro de você e faz você não ser um
alienado na vida. Tem muitos crentes que eu vejo que somos alienados. Eu me lembro que falei já para muitas pessoas da nossa equipe: se você não trabalhar, você não serve para trabalhar conosco. Eu nunca quis, trabalhando conosco no Evangelho, alguém que não tivesse uma carteira assinada, alguém que não levantasse de manhã, levasse uma marmita, meio-dia. Eu já falei, quem bate na sua porta meio-dia não está querendo fazer visita cristã, coisa nenhuma, quer comer sua comida. Quantas vezes falei até na emissora isso? Então bate a porta na cara dele. Agora, depois que ele chega à tarde, cansado de labutar o dia todo, viu? Como está lá no Mateus 25, a parábola, né, dos talentos, a parábola dos trabalhadores, né, da primeira hora até a 1/10 hora, e eles ganharam dinheiro cada um. Então chega cansado, aí toma aquele banho refrescante, come uma comidinha rápida e corre para a casa de Deus, porque o seu coração está pedindo isso. Entendeu? Seu coração está pedindo isso. Eu faço isso há 35 anos. Já incomodei até os meus pastores, quando não pastor. Ficaram quietos. Por quê? Porque eu não parava. Estava em constante atividade. E ainda dizia, eu lembro que ele está vivo. Curte algumas coisas que nós colocamos. Falou: pastor, você dá muito, recebe pouco. Eu falei: eu me preocupo muito com isso. Por isso que eu gosto de ouvir. Por isso que vocês veem constantemente, eu coloco os obreiros aqui, me sento ali e quero ouvir. Por isso eu vou buscar pregadores de Deus. Não é esses caras da TV que estão aí, não. São mercenários esses caras. Eu louvo a Deus até pela vida deles. Mas são pessoas que estão explorando a consciência, a fé das pessoas. Entendeu? Quantos anos não pedimos absolutamente nada a ninguém, mas o suor do nosso trabalho nós sempre colocamos a serviço do reino. E nunca minha mulher teve que ir com a canequinha na porta de ninguém, porque a Bíblia diz: se você for fiel no pouco, Ele te coloca no muito. Isso é uma construção, como eu coloquei agora mesmo, as minhas lindas filhas, todas bonitas, porque são bonitas, mas estão em trajes bonitos também, porque era um conclave, era uma festividade. E eu falei: isso daqui não é uma pintura, isso daqui é uma construção. São trabalhos, busca de Deus, conhecimento de Deus, sabedoria de Deus, para não ter a família que está lá fora. A família que está lá fora é um nojo. Outro dia, na porta da igreja, eu ouvi um filho falar com uma mãe, eu tive vontade de ir lá e dar um murro na cara dele. Eu tive, aqui na porta da igreja. E não é o primeiro que faz isso. A maneira como trata a mãe. Se o cara trata a mãe assim, como é que Deus que ele tem na vida dele? Mas se você falar com ele: Deus, ele bate no peito, Deus está aqui, ó. Eu falo: tá sim, o Deus que está aí tem chifre e rabo, e tem um tridente ainda. E você vai ver com ele lá na frente o que vai acontecer, se não se arrepender. É verdade. Então é uma construção. Mas o que diz a palavra de Deus? Se você ensinar ele, a criança, Deuteronômio 6, no caminho, nas portas de casa, ao roda da sua mesa, falando sempre deste amor. Então, não encontra um pai orando, lendo a Bíblia, falando do amor de Deus para o filho, quando ele é pequeno ainda, mas dá logo um celular para ele aprender bobagem. O que o celular faz? Eu vejo esse monte de gente querendo ser popstar. Você nunca, é raro eu colocar uma publicação como eu coloquei ontem. E quando eu coloco é para você ver que Deus honra. Não é para envaidecer não, embora eu possa. Porque Paulo em Gálatas diz: longe esteja de me gloriar a não ser na cruz de Cristo, pelo qual o mundo morreu para mim. Eu matei o mundo para a minha vida quando Jesus veio fazer parte da minha vida. E Ele quer fazer parte da sua vida também. E eu faço o apelo para você abraçá-lo hoje. Porque se hoje ouvirdes, não endureça o coração. E você vai provar o verdadeiro amor. Aí você não vai ser capenga, dependente, carente.
você não vai ser miserável de amor, pelo contrário, você vai expandir amor, porque Ele, amor, vai viver em sua vida. Fiquemos em pé. Senhor Deus e Pai, eu quero te adorar. Adora pela tua palavra. Clamo a tua graça e peço, Deus, que o Senhor faça a vida dos que estão aqui e daqueles que estão virtual o que acabamos de dizer, Senhor. O Senhor conhece cada vida, sabe das tristezas, das lágrimas, da dor, do sofrimento. O Senhor sabe de todas as mazelas da vida delas. E o Senhor é o remédio que cura. Então opera, Senhor, para salvação, libertação e cura dessas vidas, por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus.